Olá, para começar a nossa reflexão, eu queria perguntar se algum de vocês já foi enganado, já se sentiu enganado ou já enganou alguém e sentiu culpa. Você sentiu culpa? Você sentiu arrependimento? Você chegou a pedir perdão? Você teve a graça de ser perdoado? Você conseguiu mudar suas atitudes? A Bíblia ela é um livro completo, né? Ela traz pra gente lições, traz pra gente ensinamentos, traz a paz quando a gente está procurando paz. Só quem já passou sabe a dor que é ser enganado, ser traído, mas também sabe a dor que é muito grande de quem enganou alguém que ama e se arrependeu e teve que colher frutos dessa escolha errada que fez e por muito tempo se culpou, ainda se culpa por talvez não conseguir o perdão. Essa passagem bíblica da história de Jacó traz pra gente grandes ensinamentos, trouxe para mim e eu gostaria de compartilhar alguns que eu tive e trazer também para vocês, para que traga paz, assim como trouxe para mim. Então, a história de Jacó conta que de uma gestação de gêmeos, Isaac e Rebeca tiveram Jacó e Esaú. Esaú, o gêmeo mais velho, com direito então à primogenitura, e Jacó, o mais novo. Jacó nasceu agarrado já no pé de Esaú, e o nome Jacó quer dizer aquele que agarra. E para Rebeca foi dada a promessa de que o mais velho serviria ao mais novo. Jacó sempre foi o preferido da mãe, enquanto Esaú era o preferido do pai. Jacó cresceu e, como muitos de nós, muitas vezes somos oportunistas para conseguir aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente pode ultrapassar alguns limites, né? Inclusive o limite da honestidade. Então Jacó, ele mesmo tendo a promessa de que Deus, né, o honraria, faria com que Esaú o servisse, ele quis dar um jeitinho de conseguir a bênção da primogenitura. E durante uma fraqueza do seu irmão, que tinha feito uma longa caçada e estava com fome, ele ofereceu um prato de lentilhas em troca do direito de primogenitura. E Esaú ali na hora aceitou. Ele e sua mãe tramaram de enganar o pai e o irmão. O pai já estava velho, cego, e Rebeca preparou uma roupa peluda, porque Esaú era peludo, para colocar sobre Jacó. E Jacó conseguiu então que o pai abençoasse, desse a ele a primogenitura e não ao seu irmão Esaú. Enganaram a fim de conseguir aquilo que queriam. Foram egoístas. Pensaram só em si mesmos. Jacó pensou em si mesmo, no que ele queria. E na história conta que quando Esaú descobriu que o pai, Esaú ficou irado. Estava com vontade de matar o seu irmão.
porque a dor do engano é muito grande, né? A dor de ser traído, ainda mais por alguém que você ama, que você confia. Já Esaú nem se lembrava mais que tinha feito a troca, né? No seu momento de fraqueza. E Jacó foi para longe, para casa de um tio Labão, que tinha 2 filhas, Raquel e Lia. Lia era mais velha, Raquel mais nova. Jacó ele se interessava por Raquel. E Jacó trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel. E adivinha? Ele foi enganado. Enganado pelo tio. E foi entregue a ele Lia. Começou a pagar o preço, né? Sentiu na pele a dor de ser enganado. Trabalhou mais 7 anos então e teve Raquel. Viveu ali por um tempo, trabalhou mais um pouco, há cerca de 20 anos, mais ou menos pro tio Labão. E na hora do regresso, a história conta que Jacó teve medo, porque já haviam se passado aproximadamente 20 anos. Mas Jacó tinha medo que seu irmão não tivesse esquecido do mal que ele havia feito e da dor que ele havia lhe causado. Jacó teve medo e, durante um sonho, Jacó estava repousando sobre uma pedra e, durante um sonho, Jacó viu um anjo e começou a lutar com esse anjo. Ele então percebeu que ele estava lutando com o próprio Deus. E o anjo então tocou a coxa e deslocou a coxa de Jacó. E Jacó mesmo assim não soltou o anjo, segurou. Quando ele viu que ele estava lutando contra Deus, ele segurou e falou: eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Aqui tem mais uma lição. A gente não pode desgrudar de Deus enquanto Ele não nos abençoar, né? Essa luta de Jacó com o anjo, ela mostra como que às vezes nós temos a nossa luta interior. Era a luta interior de Jacó, dele com ele mesmo. Ele queria mudar, ele queria ser transformado, ele queria ser abençoado. Ele não queria ser aquele que agarra o pé. Ele não queria ser conhecido como um enganador, aquele que enganou seu irmão e seu pai. Ele queria morrer para ele e nascer de novo. E assim o anjo fez. O anjo abençoou a Jacó e mudou seu nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus. Então agora ele tinha sido abençoado e tomou coragem, né, para terminar sua jornada e voltar e reencontrar o seu irmão. Deus é capaz de refazer a nossa história, nem que para isso a gente precise lutar. Morrer para nós mesmos, sair com algumas lesões, porque a consequência tem. Mas aquele não precisa ser o fim da jornada. A história ainda pode ter continuidade. Deus ainda pode cumprir as promessas que Ele tem na vida de cada um. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, através do seu poder que atua em nós. Então, Jacó, agora Israel, reencontra Esaú. E ele
teve um privilégio. Esaú o perdoou. Eu imagino que Jacó ele tenha sentido assim uma grande paz no seu coração. Que privilégio! Apesar de toda a dor que ele tinha causado, apesar do engano, Esaú decide o perdoar. Que grandeza de Esaú! Eu tenho certeza que não deve ter sido fácil também para ele, mas ele foi grande. Que hombridade! Ele perdoou. Nem todas as vezes quem enganou, quem traiu, vai ter o mesmo privilégio que Israel teve de receber esse perdão da pessoa a quem foi ferido. Mas tem uma boa notícia. Deus é o Deus que conhece o coração arrependido. Deus é o Deus que perdoa. Deus é o Deus do recomeço, que faz nova história, que dá novas oportunidades, que faz tudo mais bonito e melhor. Só quem já errou sabe o valor de poder recomeçar, de se arrepender e poder recomeçar. É uma gratidão que não cabe no peito. Receber esse amor, esse cuidado. Perdão é amor. Perdão é dar nova oportunidade, a se colocar no lugar do outro. Deus, Ele perdoa. Se você se arrependeu de coração, não carregue uma culpa. Se você já se confessou, se você já pediu perdão para a pessoa a quem você magoou, não carregue essa culpa. Deus, Ele pode transformar a sua vida, você não precisa carregar o nome de enganador o resto da vida. Você agora pode ser aquele que luta com Deus até ser abençoado, até que Deus transforme a sua história e faça de você uma grande descendência, assim como Ele fez com Israel. Israel foi uma grande descendência. Israel pagou o preço do seu erro, ele pagou, mas Deus estava com ele e ele foi fiel. Mais tarde, Jacó, Israel, tem seus filhos com Raquel e é enganado pelos seus próprios filhos novamente. Alguém que ele muito ama, né? Os filhos, pessoas que ele ama, que ele confia, o enganaram dizendo que José estava morto. Seu filho mais novo, seu filho amado, seu filho preferido. Que dor, quanto sofrimento ele não sentiu achando que o seu filho estava morto. Deus permitiu que ele passasse por essas lutas, mas ele confiou em Deus. Ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel e Deus fez dele uma grande descendência para cumprir na vida dele todas as promessas que Deus já tinha feito, todo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então a reflexão é que tem muitas coisas para aprender com a história de Jacó. E uma delas é que Deus pode mudar seu nome, refazer a sua história, estar com você durante os dias difíceis, quando você estiver pagando as consequências daquela sua escolha errada, Deus está com você. Se perdoe, se permita viver uma nova história, um recomeço. Não haja mais segundo o seu coração, não haja mais conforme o seu antigo nome, conforme a sua antiga história. Tenha uma atitude diferente, isso mostra que você se arrependeu.
e que está disposto a construir essa nova história. Que Deus abençoe. Que Deus dê a você uma história de bênçãos, uma história de testemunho, uma história de milagre. Que Deus refaça os laços que o engano e a traição desfizeram. Deus pode restaurar. Restaurou aquela família. Jacó, por muito tempo, teve que viver longe da sua família, pagou um preço altíssimo, trabalhando na casa de outra pessoa para ser enganado. Mas depois Deus restaurou, aquela família com perdão, com a grandeza de Esaú, perdão que Esaú ofereceu a Jacó, seu irmão. Deus pode. Deus abençoe cada um.